Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Minha gente, 24 de agosto, hein? Uma data interessante, né? 24 de agosto, a gente está uma semana em setembro, mês da Semana da Pátria. Morte do Getúlio, por isso que eu disse. Do ditador Getúlio Vargas. Getúlio. Líder trabalhista. Então tá aí, minha gente. Velocidade implacável, eu digo aqui quase que diariamente, né? Te liga, aproveita essa vida muito boa, maravilhosa, sabendo vivê-la. Respeite a Covid-19, pandemia, não foi embora, está aí muito presente, faça a sua parte. Máscara, álcool em gel, aglomerações nem pensar e vamos adiante. Respeite, porque quando dá errado, minha gente, o perigo é horroroso. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul e Grupo Zafari, 86 anos. Nós vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Vamos passar aí pela Copa do Brasil, quando amanhã, na Arena, teremos Grêmio e Flamengo. Flamengo, com seu comandante técnico, Renato Portaluppi, um símbolo, um ídolo do Grêmio como atleta e como treinador. Botando muitas faixas, muitas taças na prateleira, o seu Renato Portaluppi, que nesse ano foi embora. Ele foi embora. Ninguém mandou o Renato embora. O Renato foi embora por determinação da sua esposa. E então é uma partida importante que ninguém sabe. É um jogo que não tem uma definição, vai ganhar. Claro que o Flamengo vem com uma campanha muito boa, mas já teve uns percalços aí. Campanha muito boa, um elenco que não se pode dizer que não é ótimo, é maravilhoso, mas futebol é assim, é 11 contra 11 e o Grêmio está muito motivado, mobilizado, com atletas chegando, novos aí, que devem inclusive fazer a sua primeira apresentação amanhã nessa partida tão importante contra o Flamengo. E o Grêmio, que tem um histórico na Copa do Brasil, esplendoroso. O Grêmio é penta da Copa do Brasil, é uma competição que o Grêmio gosta muito de atuar e ganhar. Então vamos ver o que acontece amanhã. O jogo está aberto, aqui na Arena. Depois, lá no Rio, é outra história. Jurandir Soares. Pois é, o Internacional, quando estava para enfrentar o Flamengo, também falava, o Inter vai levar uma goleada do Flamengo, papapá, tocou a goleada do Flamengo, né? Então, por que de repente o Grêmio também não pode ter uma boa atuação? Claro que o Flamengo já está ressabiado, né? E agora, no último jogo, inclusive, empatou com o Ceará. Então, alguns resultados ruins, o que fazem uma pressão sobre o treinador, porque o Flamengo lá, a pressão é muito maior do que aqui no Grêmio, né? Mas, de qualquer maneira, é um time estruturado, um elenco extraordinário de jogadores e o Grêmio ainda em fase de afirmação, né? Tentando se firmar no Campeonato Brasileiro, jogando esta Copa do Brasil, que, como disse o presidente, vai de sangue doce, mas tem que fazer um resultado de modo a que possa ir no Rio com expectativa de classificação. Porque se bailar feio amanhã, já perde toda a expectativa para o Rio de Janeiro, né? Então, é uma competição, como o Zé Silva disse, o Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil, tem uma tradição muito grande nessa competição e tem que mostrar o seu poderio. Afinal de contas, o Grêmio tem camisa, tem história dentro da Copa do Brasil, dentro do Brasileiro, dentro de campeonatos sul-americanos, etc, etc, né? Então, por isso que é fundamental ter uma boa atuação amanhã, Zé Silva. Perfeito. Ramiro Rosano. Estou na mesma esperança aqui que o Jurandir. Boa noite a todos que nos acompanham aqui em mais uma atividade. E muito curioso para saber como é que vai estar o coração do Renato amanhã. Hein, Jurandir? Olha, meio que dividido. Gremista né? Mas é flamenguista também. E pode ser os dois? Olha, ele é muito flamenguista também. Quando ele estava no Rio lá, ele dizia, qual é a tua cor preferida? Vermelho e preto. E aqui era azul, preto e branco. E o pior, estava vendo hoje uma matéria ainda. Quando perguntaram para ele, lá quando ele estava no Flamengo, no auge, qual foi a tua maior conquista? Campeonato Brasileiro pelo Flamengo.
Bom, mas eu tenho certeza que amanhã o coração dele vai estar numa situação bem interessante, né? Acredito também que não é tudo isso que o pessoal pinta, que o Flamengo vai acabar atropelando o Grêmio aí. Acho que esse exemplo que o Jurandir trouxe aqui a respeito do próprio Internacional, que se falava o mesmo, é um balizador aí. A gente tem a esperança que o Grêmio consiga, então, passar o Flamengo. E também vindo aí de uma vitória, né? O Brasileirão também, que foi importante, já nos deu pelo menos uma contra perspectiva Bahia, aí 2-0 no de Bahia, calma, né? Marcos Vinícius Almeida. Eu tenho muito pouco a acrescentar aos comentários, mas eu estava acompanhando hoje, só um registro que eu queria passar, né, os movimentos de contratação, né? E esse rapaz novo contratado pelo Grêmio, camisa 7, Campas, é isso, né? Campas. O que chama a atenção, e eu vi que a imprensa toda destacou, foi ele ter usado a palavra responsabilidade ao entrar no time do Grêmio. Coisa que a gente não tem ouvido mais nos jogadores, né? Todos eles falam é uma grande honra, é uma grande alegria, é uma grande oportunidade. E pelo menos, se eu tomara que nós não estejamos enganados, né? Mas chama a atenção ver um jogador entrar nos dias de hoje e dizer é uma grande responsabilidade. Então, espero que possa contribuir. Se traduz com esse em campo time, essa né? responsabilidade, né? Exatamente. Tomara. Em relação ao Renato Portaluppi, eu digo o seguinte, o Renato é gremista roxo, com todo respeito ao que Não, eu estou só reportando o que eu Não, ouvi hoje. eu ia dizer isso, eu não estou desmentindo o senhor. Só que o Renato, quando está na maior torcida do Brasil, está compreendendo? Quer dizer, o cara não pode dizer diferente. Eu estou no Flamengo, pelo amor de Deus, o cara vai dizer, não, eu sou gremista, isso, aquilo, não. Ele disse, eu assisti uma matéria dele, agora depois do último jogo, o repórter perguntando para ele, agora o Grêmio? Não, todo mundo sabe que eu sou gremista. Foi uma das primeiras coisas que ele disse ao falar. Quer dizer, ele é gremista. Agora, pode ter um pé no Flamengo. Hoje é treinador do Flamengo, o cara veste a camisa do Flamengo, o cara é profissional. né? E aquilo também foi o seguinte, foi no momento que ele estava lá no Flamengo, estava no auge do Flamengo, lá ele tinha que agradar a torcida do Flamengo, né? Lógico, mas o Renato é roxo gremista, como atleta e como treinador. Ele se consagrou como treinador no Grêmio Porto Alegrense, com todas essas faixas, uma Libertadores, por exemplo. Também, né? Sim, eu falei como atleta, também, campeão do mundo. Ele fez 2 gols lá. Então, se o Grêmio vencer amanhã, ele vai dizer assim, poxa vida, mas que bom. Com certeza. Não, e um dos poucos treinadores que foi campeão da América como jogador e como treinador. Como treinador. Então tem tudo, né? Tem uma estátua na arena, quer dizer, o cara, entende? Ele, para dizer qualquer outra coisa, é em função de circunstâncias, tá compreendendo? Vamos adiante, então, fazendo que o Banrisul está aí para ajudar todos nós aí com taxas absolutamente legais, tá? Dentro do mercado financeiro. E essa aí é a mensagem que eu passo, ó. Que está na moda agora, é vantajoso. Faça aí a sua parte também aí com o crédito consignado. Olha aqui, ó. Aproveite as vantagens do crédito consignado do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco de todos os gaúchos. Dá uma olhada. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é no Banrisul. Vai botar o timezinho dele para frente aí também. Vamos adiante. Olha aqui, as artes de João Tumeleiro estão acontecendo aí, já vou explicar. Armazém do Queijo, Empório Gourmet, né? Padaria, Queijaria e Mercearia Gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Está aí o João Tumeleiro, que é responsável pelo Armazém do Queijo, trouxe aqui para Porto Alegre essas delícias gastronômicas aí, porque o João Tumeleiro é um gourmet espetacular, né? Sabe tudo de culinária italiana especialmente. Onde é que fica o Armazém do Queijo? Na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, e estacionamento na frente, tranquilo, toda a quadra, tá? Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Domingos e feriados, fechado, tá bom? Redes sociais, você encontra tudo, né? O site é armazendoqueijo.com.br, redes sociais, Facebook, Instagram, só maravilhas. Então, olha aqui, para essa sexta-feira, exatamente o dia 27, o prato da sexta-feira será torteia ao molho de tomate seco.
Para comer ajoelhado, hein? Reservas pelo WhatsApp 980207107 ou pelo telefone fixo 51 3392 0085 aí no seu monitor. Lembrando que o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa? O tortelha ao molho de tomate seco, R$ 45,00 o prato e o qual serve 2 pessoas. Por tá? 45 pila? 2 pessoas? 2 pessoas. É moleza. Essa é uma verdadeira gelatina, né? É mole. Tem custo para entregar? Claro que tem, né? A teleentrega sempre tem custo. E variam de acordo com o bairro. Lembrando que a teleentrega para o bairro Petrópolis fica gratuita a partir de R$ 50,00 de compras. Então, compra 45 do tortelha, bota mais uma Coca-Cola, mais pronto. uma Coca-Cola, já recebe de graça. Pode ser um bom vinho também para acompanhar então, esse sim, tortelha. é a expectativa do João do Meleno. Que 50 vai a 100, 150. Isso, vai indo. Antecipe sua encomenda. Número de pratos limitados. Sempre falta. Graças a Deus, porque é bom demais e é um prato feito, né, com todo esse rigor gastronômico. Ele é para ser consumido, né? Não precisa ir para o freezer, essa coisa toda. É um prato que sai dali pronto para ser saboreado. Então, Armazém do Queijo, Murilo Furtado, os 254 em Petrópolis, estacionamento tranquilo, tá? Segurança e atendimento de primeira grandeza. Lá você encontra também, além desse tortelha maravilhoso, marreco, pato, camarão, salmão, cestas para presentes, pratos prontos, como esse aqui, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, todos os produtos que você encontra lá, vinhos, por exemplo, importados e nacionais também, no Armazém do Queijo. Bolinhos de bacalhau, olha, gente, empadas, minha gente, quem valoriza uma empada, mas empada, tá? Um bolinho de bacalhau, pá, é brincadeira. Olha, tem umas massas italianas que eu recomendo, vale a pena. Armazém do Queijo e Pó Gourmet. E você já parou? Eu estou falando da CDL Porto Alegre. Olha aí, tá mais um prato aí, mais um doce lá do Armazém do Queijo. Já parou para ver CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigência Logística Porto Alegre? Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Tem empresas a ver que estão com o cofre raspado, pensando que estão raspado, mas tem muito dinheiro fora. E às vezes não sabem buscar, né? Olha aqui, ó. Então, para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos ideais para todos os tipos de negócios. Contem com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio. Então tá, aí nós vamos até ali no, sabe aonde, minha gente? Vamos até o Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Aqui há 28 anos, os nossos comentaristas, os nossos convidados degustam Sucos Petri, a bebida de todas as estações. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Os sabores, uva laranja 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor. Pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. É um negócio fantástico, 28 anos nessa bancada, eu fico muito orgulhoso pela confiança da empresa de Sucos Petri. E o Minuto Simers está aí, né? Lá comandado o Simers pelo médico Marcelo Matias, e que está dizendo o seguinte, ó, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Eu pergunto ao Ramiro Rosário, um vereador da capital de todos nós gaúchos, na nossa querida Porto Alegre, novidade da Câmara de Vereadores e projetos. Nós temos um projeto. Bom, IPTU, conforme Sebastião Melo disse, não teremos aumento em 2022. Então, a promessa de campanha, que já é realidade, passou pela Câmara. Passou pela Câmara. Tivemos ontem, Silvas, Jurandir, Marcos Vinícius, a votação na Câmara de Vereadores do projeto que cancela aquela revisão feita no IPTU em 2019 a partir do exercício 2022. Então, o IPTU de 2021, aqueles que tiveram aumento, que corresponde aí a cerca de 49% da população, esse não será mexido, mas a partir de 2022 não haverá mais o aumento que era progressivo, que era parcelado, na verdade, em 5 anos, como foi feita a revisão da planta do IPTU em 2019. Para mim, esse é um tema muito caro.
É um tema muito caro, um tema que me O IPTU é caro mesmo. O IPTU é caro, né? Eu acho que para vocês também que estão nos acompanhando, é um tema caro, né? Os tributos, de forma geral, no país, infelizmente, correspondem aí a boa parte do percentual das rendas, né, das famílias. E aqui em Porto Alegre nós tivemos primeiro uma grande confusão de comunicação. Eu acho que se comunicou muito mal o projeto de 2019 quando foi proposto. Porque uma coisa a gente tem que partir do princípio. A planta de valores do IPTU em Porto Alegre, ela precisa de alguma forma sim ser revista. Nós temos casos de discrepâncias muito fortes dentro da nossa cidade de apartamentos, por exemplo, de classe média alta, com 3 dormitórios no bairro Independência, que pagam IPTU menor do que uma casa humilde no Morro da Cruz. Existe essa realidade na nossa cidade, existem discrepâncias dentro da cobrança do IPTU como um todo, que é um imposto que se cobra sobre a propriedade, sobre o terreno do imóvel em Porto Alegre. Porém, naquela oportunidade, em 2019, houve uma falha de comunicação do governo, houve uma tentativa também de alguns atores, alguns agentes políticos, de alguns setores de formadores de opinião, que acabaram fazendo discursos muito simplistas, muito demagógicos, jogando para a torcida, rotulando o projeto como algo errado no seu todo. E por isso mesmo que eu vejo que a revisão ela vem agora a calhar. Primeiro, para que a gente possa botar a bola novamente em centro de campo. Bom, o projeto de 2019 não foi a contento da cidade, foi um equívoco avançar nele na forma como estava, então vamos retomar isso, cancelar aquela revisão que aconteceu naquele ano para que ela não tenha mais nenhum impacto a partir de 2022. E mais do que isso, né? Nós tivemos uma mudança de cenário completa de 2019 para cá. Era um período pré-pandemia, agora nós estamos com uma crise financeira agravada devido à situação da pandemia, e quanto mais recursos ficar no bolso dos porto-alegrenses, das famílias porto-alegrenses, das empresas da nossa cidade, melhor. Aliás, isso é bom sempre, né? Quanto menos recursos ficar na mão da máquina estatal, que via de regra, não por completo, mas via de regra, é lenta, burocrática, desperdiça dinheiro, não sabe bem empregar os recursos, quanto menos ficar nas mãos do Estado e mais nos bolsos das famílias, melhor. E essa situação do IPTU, portanto, vai significar aí cerca de 50 milhões de reais que deixarão de ir aos cofres públicos, aos cofres do Estado, da Prefeitura de Porto Alegre, e ficarão na sociedade. Eu cheguei a propor, Jurandir, 3 emendas junto a outros colegas neste projeto que foi apresentado pelo prefeito Sebastião Melo. Né? Uma das emendas previa a possibilidade de que o exercício de 2021 fosse incluído neste cancelamento. A outra emenda retirava a progressividade da alíquota do imposto residencial, do IPTU residencial, para que não se tenha uma discrepância, né, de que tem um imóvel muito mais valorizado que o outro pague muito mais percentualmente. E também uma emenda para reduzir o IPTU comercial, o IPTU não residencial, da alíquota de 0,8 para 0,6. Nós fizemos essas propostas, essas 3 emendas, em 14 de julho, no dia que foi apresentado o projeto de IPTU na Câmara, e tão logo fizemos também um pedido de informações à Prefeitura para que ela fizesse a análise do cálculo, do impacto dessas 3 emendas e que se poderíamos avançar ou não. Né? Inclusive, fiz reuniões com o prefeito Sebastião Melo nesse sentido, não havia uma resposta oficial do governo e a resposta chegou 6 minutos antes da sessão. E aí, devido ali o impacto colocado em negociação também junto ao secretário da Fazenda, muito competente, o Rodrigo Fantinel, substituindo o também muito competente ex-secretário Busato, se conseguiu ali fazer uma construção e nós retiramos as 3 emendas para não gerar maiores empecilhos na aprovação do projeto. Então, votei a favor, né, do cancelamento da revisão do IPTU de 2019. Algumas pessoas me perguntaram, bom, mas lá em 2019 tu votou a favor. Era um outro momento, era uma outra análise que tinha da própria Secretaria da Fazenda. Né? Acho que o projeto de 2019 foi muito mal comunicado. E se eu votei errado em 2019, bom, quis Deus que eu tivesse a oportunidade agora de poder recuperar, me redimir e botar a bola em centro de campo e que a gente faça uma nova discussão a respeito do IPTU quando chegar o tempo certo. Sim, não é porque um parlamentar, um representante da sociedade vota errado por um equívoco, por uma análise naquele momento, que vai ter que repetir a dose, evidentemente, bonito. Quando eu digo aqui que Marcos Vinícius, está aqui esse garotinho aqui, nosso deputado, garotinho porque é jovem,
tá? É um deputado estadual, um grande currículo político, prefeito da sua cidade 2 vezes, seu município, o próprio Ramiro Rosário, por exemplo, eles têm envergadura, têm moral, está compreendendo? Eles trabalham pela sociedade. Não é pela ideologia, pelo o que é bom para o parlamentar, enfim, errou, corrige o erro. Isso é bonito de ver, isso é muito tem bonito. que cumprimentar o Ramiro, porque nada mais nobre do que reconhecer um erro. Exatamente, Nada eu me mais nobre. equivoquei naquela E votação. acho que foi um reconhecimento geral até da Câmara, né? Nós tivemos, por exemplo, né, o líder do governo e a vice-líder do governo, Melo, votaram a favor do projeto de 2019. E eles também, nas suas manifestações, e assim eu como os outros vereadores, tiveram a oportunidade de dizer, bom, um novo momento, passou a pandemia, nós temos a necessidade de uma recuperação do desenvolvimento econômico na nossa cidade. A Secretaria da Fazenda, através dos seus técnicos, apontam a viabilidade de nós fazermos esse cancelamento para que a gente bote bola no centro de campo e faça uma nova discussão. E quando eu digo fazer uma nova discussão, eu estou aqui fazendo um alerta, na verdade. Vai ter que ser discutido necessariamente a questão da revisão da planta de valores do IPTU em 2025. O próprio prefeito e o vice-prefeito Sebastião Melo, o prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes admitem isso, que em 2025 nós teríamos que novamente abordar esse tema justamente devido a essas discrepâncias que acontecem dentro da nossa cidade com pessoas que, devido ao seu valor, ao seu imóvel ser muito alto e pagam menos, e pessoas que têm um imóvel mais simples, que até muitas vezes não têm condições e acabam pagando mais. Essas discrepâncias a gente tem que ajustar. Que come uma fatia bonita dos seus rendimentos mensais do IPTU. É uma discrepância em muitos imóveis. É lamentável isso aí. Marcos Vinícius Almeida. Não, me associando também um pouco do que foi dito, eu gosto muito do Marquesan. Pessoalmente, gosto dele, eu sei que a recíproca lá também é verdadeira, a gente sempre se deu muito bem nas convergências políticas e apesar até dos atritos que teve com o progressista, a gente sempre manteve uma boa relação. Mas muito do que a gente está vendo aqui hoje, né, eu falo isso, e como já disse a ele, se deve muito a alguns erros de manobra que o próprio Marquesan cometeu na hora de discutir esse tema com o parlamento e com a sociedade porto-alegrense. Eu, em 2018, em campanha eleitoral, tive a oportunidade de caminhar bastante aqui pela capital e conhecer alguns bairros que eu passava de carro, não entrava, não chegava. Um deles foi aqui próximo à Arena do Grêmio, ali próximo entre a Arena do Grêmio e DC Navegantes, ali na Vila Farrapos. Na Vila Farrapos. E cheguei em uma casa e conversando com os moradores ali, a dona da casa me mostrava a parede, algo mais ou menos assim. Tá vendo essa linha preta aqui, ó, manchada? Aqui é água. A água vem até aqui. Aí eu perguntei, e a senhora paga IPTU? Assim, pagar eu não pago, mas eu sou tributada. Ela era tributada ali, naquele local ali, em aproximadamente R$400. R$400 ano. E nós sabemos, de casa. E nós sabemos que tem bairros em Porto Alegre, em área nobre, próximo a shopping center e tudo mais, que não chegava nem perto disso, valor bem menor do que esse. O Marquesan, que sempre foi um cara habilidoso com comunicação e tudo, ele provocou uma briga naquele momento, ao invés de usar algo que ele sabia e poderia ter usado a seu favor, que era a própria comunicação, fazer uma campanha diferente, ir nessas casas, mostrar a realidade dessas famílias, pegar relatos, depoimentos, isso tornaria muito mais fácil e compreensivo. Quando o pessoal da esquerda aqui de Porto Alegre, principalmente o PT e o PSOL, manifestavam apoio ao Marquesan, vinha um outro grupo da direita tentar dizer que aquilo ali era uma pauta de esquerda, socializante, e na verdade estavam corretos naquele momento, naquela ocasião, em querer mostrar que o que estava fazendo em Porto Alegre era uma ação de justiça tributária, né? Então algumas pessoas realmente ficam muito distantes da realidade, não conseguem chegar de fato onde as coisas estão. Esse encaminhamento que nós estamos tendo agora na prefeitura, no governo Melo, ele é um ajuste complementar a esse trabalho do Marquesan, porque ele sinaliza agora, para o próximo ano, né, a mesma lógica de justiça tributária, mas com uma visão um pouco mais compartilhada com o parlamento. E eu acho que a população de Porto Alegre também já conseguiu compreender melhor, entender melhor o que está por trás conceitualmente desse projeto. Então, acho que tem que estar certo. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui, Ramiro, inclusive, né, que tu é um vereador
não dá para dizer assim, é da base do governo, mas é um governo... Sou da base da cidade. É da base, mas o governo te quer bem, Sim, porque claro. tu trabalha Tem bem, sintonia, tu é tem um cara empatia com o governo, tem que lida empatia bem. com- Então tem que fazer esse momento aqui um registro de cumprimentos aí ao prefeito Melo pela habilidade política que tem, né? A gente sempre soube disso, né? Mas agora no comando da prefeitura, efetivamente, ele não é mais o vice-prefeito, aquele que corria por Porto Alegre, ele é hoje o prefeito da capital, com a caneta na mão, mas mostra uma sabedoria aí, né, É o homem para do poder lidar diálogo, bem. quer diálogo. Isso é importante, né, Jurandir? Isso é verdade, né? A capacidade de articulação, de diálogo é algo É que importantíssimo, marca muito a figura Ele não fecha as prefeito, portas. do prefeito Sebastião Melo, e inclusive de admitir, ele faz reconhecimentos públicos sobre o legado da gestão passada, do legado importante, e até mesmo nessa questão do IPTU, Jurandir, esse documento que eles nos encaminharam respondendo sobre o impacto das 3 emendas que nós fizemos, as propostas, ele admite que a revisão de 2019 ela foi fundamental para o equilíbrio fiscal do município. Se não fosse, Hoje o problema teria se reformado 100%. É. E não foi. Né? O cancelamento que aconteceu não é de 100%. Quem teve aumento em 2021, esse aumento vai continuar. Só não terá mais o aumento a partir de 2022. Né? E também não houve ali não se ampliou o leque de descontos, por exemplo, como é o caso do IPTU comercial que nós fizemos a proposta, justamente por uma questão de equilíbrio fiscal. Então o próprio prefeito Sebastião Melo, né, na sua resposta oficial, ele admite isso. Nós falamos aqui em erro. Para mim, o erro do Marquesan foi ter ido para o Executivo. Ele é um excelente parlamentar. Um parlamentar combativo, Tem um discurso, com discurso muito bom. firme, com propostas, com posições, se destacou como parlamentar. Federal. Né? Federal, deputado federal. Aí veio para o Executivo e acabou se dando mal, porque não é a praia dele, né? Então, acho que é até o motivo de reflexão para ele, para voltar a encaminhar a sua carreira no Legislativo. Jurandir, eu ouço muito isso, tá? Que ele era um excelente deputado, e de fato era, e que se deu mal no Executivo. Eu não consigo dizer que se deu mal no Executivo. Eu acho que na relação, talvez, com o Legislativo... Foi muito conflituosa a relação Foi dele. Conflituosa, eu acho que isso sim, né? Mas nós tivemos entregas para Porto Alegre que são entregas que eu não sei se outro prefeito, se outra gestão teria feito. Né? A questão dos processos de desestatização, que a gente tanto fala. Porto Alegre nunca teve tradição em parcerias público-privadas, concessões, privatizações. Nunca. Nossa cidade sempre foi um atraso nessa parte, de delegar à iniciativa privada funções e serviços que são executados diretamente pela mão do Estado. E olha quanto que nós avançamos em Porto Alegre. É uma pauta extremamente liberal, uma pauta realmente de desestatização na veia, como a gente diz. Tivemos a PPP de iluminação pública, a concessão das placas de rua, a concessão dos relógios de rua, a primeira concessão de parques e praças. Imagina, nós estamos hoje com o Parque Harmonia e o trecho 1 da Orla do Guaíba entregue para a gestão da iniciativa privada, que fará um investimento ali gigantesco, colocando Porto Alegre num outro patamar de entretenimento, de turismo, fomentando a nossa cidade, gerando emprego e renda. Então nós tivemos uma série também de avanços nessa área, na área de zeladoria, e aí eu falo muito isso porque eu comandei a área da zeladoria na cidade. Nós unificamos a zeladoria em Porto Alegre através da Secretaria de Serviços Urbanos, combatemos a corrupção que havia generalizada em órgãos como o DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, também no DMLU, fizemos uma ampla revisão de contratos e nunca mais Porto Alegre ouviu falar daqueles problemas crônicos que nós tínhamos, que era a falta de casa de bomba funcionando. Hoje as casas de bombas funcionam, temos problemas de drenagem ainda, Marcos Início, situações como a Vila Farrapos, temos bairros com déficit estrutural de drenagem gigantesco, que são necessárias obras multimilionárias para poder resolver, mas o maior conjunto de obras contra alagamentos da história de Porto Alegre iniciou na gestão passada, que é do Arroio Areia, que beneficia muito especialmente aquela região da Avenida Sertório. Também tivemos aí o aumento de podas de árvores, nunca mais se ouviu falar de Mato Alto em Porto Alegre, a capina funcionando sempre em dia, tudo. Então são coisas que foram modificadas na gestão através de técnicas de condução mesmo da máquina pública, de revisão de contratos, de uso de tecnologia para poder fiscalizar prestadores de serviços e tudo mais, e que eu vejo como um legado positivo da gestão do prefeito passado. Né? Essa drenagem da Vila Areia ali,
ela contempla a Vila Farrapos, que o Marcos Vinícius falou ali, ou não? Não, Chega. não. A bacia do Arroio Areia, Porto Alegre, ela é dividida em bacias hidrográficas. Nós temos, por exemplo, a bacia do Arroio Ipiranga, nós temos do Arroio Dilúvio, nós temos a bacia ali do Maitá, que pega a Vila Farrapos, e a bacia do Arroio Areia, ele inicia lá nos altos da Avenida Protásio Alves, e aí chega na região de planície ali da Sertório. É uma outra área. Não tem nada a ver com a Vila Areia, aquela então que era estabelecida Não, ali. não, nada é outra circunstância. E essa da Vila Farrapos, onde é que é situada essa bacia? A bacia, ela pega a Vila Farrapos, o Maitá, uma parte do Anchieta, ela pega é uma bacia hidrográfica pequena, mas ali a gente tem um problema gigantesco, que a região sempre foi um banhado, foi feito um loteamento ali sem maiores investimentos na área de drenagem e houve uma sucessão de falta de investimentos e também dos escândalos de corrupção do DEP que acabaram levando o problema da drenagem a tal ponto que justamente nesse período, Marcos Vinícius, que tu estiveste lá, 2017, 2018, nada funcionava. Eu lembro que quando eu assumi a secretaria, a Casa de Bombas estava... Há duas casas de bombas ali, a Casa de Bombas número 5, localizada na Avenida Voluntários da Pátria, e uma casa de bombas menor localizada na Rua Jaime Topolar, bem no meio da Vila Farrapos. As duas não funcionavam. E logo na largada da gestão, sem contratos de manutenção elétrica, mecânica, com aqueles escândalos, Polícia Civil, Ministério Público, aquela função toda, que todos nós fomos roubados, qual é que foi a primeira iniciativa que a gente fez? Os empresários da região se uniram e nos ajudaram a reformar parcialmente a bomba. Voluntários. A da Voluntários. E depois a gente foi fazendo. Ali, né? Perto da ponte. E aí a gente foi fazendo as mudanças internas necessárias, que se conseguiu hoje aí chegar num nível de funcionamento operacional das casas de bombas de toda Porto Alegre de cerca de 90%. Quando a gente assumiu estava em 40%. Imagina, é algo que realmente impacta, mas ali é necessário outras obras. Uma obra que está em andamento, a gente fez ali na avenida que se chama Avenida Larga, né, popularmente conhecida como na Vila Farrapos, que é uma nova galeria que liga as duas casas de bombas. Essa também vai contribuir muito para diminuir esses alagamentos que acontecem na região. Mas há outras circunstâncias ali que precisam avançar e houve falha também de fiscalização do poder público, inclusive na construção da 448. Por incrível que pareça, a 448, Silvas, colocou um pilar dentro de um canal de drenagem. Credo. E ninguém viu. Que absurdo. Ninguém viu isso. Não tem explicação. Então a região já alagava, já era problemática. Ainda coloca um pilar da 448 dentro de um canal de drenagem, é óbvio que os alagamentos pioraram. Lógico. Vamos falar da auxiliadora predial? Porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Os telefones da auxiliadora predial em Porto Alegre, 51 32 16 6100, lá em São Paulo, grande sede da auxiliadora predial, é o 11 23 48 4000, o site auxiliadorapredial.com.br. 90 anos está comemorando a auxiliadora predial. Veja-se a vizinha de um século, um currículo invejável, auxiliadora predial, que também é top of mind, Revista Amanhã 2021, auxiliadora predial. Cumprimentos à sua direção e seus colaboradores. Auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E o barranco está aí, como sempre, bombando, né, minha gente? Mostrando a que veio. São 51 anos, no coração de todos os gaúchos. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. O melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados, ao ar livre, etc. e tal. Liderança absoluta, empresário Elson Furini. Os telefones para a teleentrega, que continua em altíssima, né? Lá no Barranco é o 51 33 31 6172, do Barranquinho, lá com o Léo Piscine, é o 51 30 28 23 10. Ali na Protásio, subindo ou descendo, Barranquinho, com as maravilhas gastronômicas ali. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, esperando você sempre para que passe ali momentos inesquecíveis do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. É assim que funciona o Barranquinho. E a SPC Previdência também está aí, né, minha gente? Fazendo aniversário, sempre, né? A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Quem não tem um plano de previdência complementar está sempre no risco. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Empresa com sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, Praça Otávio Lage 65, telefone 32281999 e o site aspecir.com.br. E o Grupo Zafari também está aí com a sua campanha institucional, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. Verdade verdadeira. E vai ser muito mais verdade verdadeira em dezembro, se Deus nosso Senhor quiser, quando essa pandemia estiver praticamente afastada ou muito longe já.
Que a gente vai poder, então, no ambiente familiar, social, no corporativo, lá no seu ambiente de trabalho, dizer exatamente que a vida acontece quando a gente se encontra. Essa mensagem institucional do Grupo Zafre, 86 anos. Veja a mensagem. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafre. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Soares, me disseram que está na mesa de Joe Biden, certo? O quê? Um documento para que ele diga, Brasil, por exemplo, 2 vacinas, pode entrar. Tá, porque há uma tendência, né? A Os Europa, países estão abrindo, a Europa está abrindo. A Europa abriu. O Coronavac está aceito, né? Tendo as duas vacinas, ou uma que seja aquela que completa a dose, então tá aceito na Europa. E a tendência é nos Estados Unidos também Até porque aceitar. precisam, né? Até porque precisam, Preciso né? da presença. Não vai fazer favor, a economia pede. O Brasil é um dos países que mais bota dinheiro lá dentro dos Estados Unidos. Especialmente na Flórida. Em termos de turismo, né? Em termos de turismo. Então, é lógico que há a pressão do setor de turismo norte-americano e com o fato, né? Primeiro já tinha havido a autorização da OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomendou que todos os países aceitassem a Coronavac, que é a predominante aqui no Brasil. E agora, com a Alemanha, a Espanha, a França, outros países europeus aceitando, acho que os Estados Unidos também. A Alemanha estava com rigor e repentinamente abriu. Interessante, né? Não se esperava isso aí. Eu tenho amigos lá na Alemanha que dizem, olha, aqui está horroroso, vai demorar. Menos esperou a caneta lá. Foi a Alemanha e a Espanha que puxaram. Né? Isso aí. Além do volume de turistas brasileiros, o turista brasileiro também gasta mais, né? Também gasta bastante. Gasta mais do que uma média de turistas, não? Sim. Não, o turista brasileiro é um dos que mais gasta. Gasta muito. Um dos que mais gasta lá nos Estados Unidos. Leva os dólares e traz as malas lotadas. Porque a gente tem aqui no Brasil ainda o hábito de fazer turismo de compras, né? Essa é uma característica do brasileiro também, né? Fazer o turismo de compras. Quem vai para os Estados Unidos, que eu diga, né? Volta de lá com coisas novas. Até comunista daqui vai fazer compra. Tem até comunista daqui que vai fazer compra. É muito interessante isso, né? Os comunistas brasileiros fazendo compras lá Nenê se fora. farda assim com o que há de melhor. O nenê, o bebê. Eles vão lá, compram e dizem assim, viva tchê, mas compram. Eu sou cubano. De Cuba eles só querem saber do charuto. É verdade. Marcos Vinícius de Almeida, o que temos de novo lá pela Assembleia Legislativa? Olha, hoje foi um dia assim, razoavelmente tranquilo na Assembleia Legislativa, mas a semana foi importante, né? Está sendo importante, porque nós estamos chegando num ambiente de convergência na Assembleia com relação ao destino dos projetos de regionalização do saneamento e também, né, o projeto que diz respeito ao futuro do saneamento gaúcho como um todo, quando a Corsã entra no debate. Ontem o presidente Gabriel Souza apresentou uma proposta, depois de ouvido todos os prefeitos, regiões, entidades representativas, de adequar o que foi formatado inicialmente pelo governo do Estado. Uma proposta, né, como se fala, construída a muitas mãos, muito fácil de entender, bastante didática, e a partir dela, ontem foi solicitado então ao governador que retirasse a urgência de pelo menos um dos projetos. São 2 projetos que estão lá, né? O projeto que trata da autorização para desestatizar a Corsã e o outro que constitui a política de regionalização do saneamento. Então, a partir dessa proposta, né, que a Casa entrega, se pede a retirada da urgência do primeiro projeto e eu acredito que o governador vai ter a sensibilidade de entender isso sim e muito provavelmente até o final dessa semana estará anunciando. O restante, né, que é o projeto que fala da Corsã, se vai ser vendida, como vai ser vendida,
Eu hoje conversei com o secretário Arthur Lemos, né? Já tive ontem a oportunidade, inclusive, de conversar pessoalmente com o governador no encontro que tivemos com os deputados da base. E o que eu tenho reportado não é nada muito diferente daquilo que o governador questionava quando foi candidato, quando se discutia a CE. O governador tratava 2 pontos. O que será feito com o valor obtido com a privatização da CE? E o que será dado de futuro ou de encaminhamento para o quadro de servidores da companhia? E essas são as perguntas que a gente precisa ainda na Assembleia Legislativa também esclarecer. A Corsã, se for vendida em mais de 51%, chegar aos 70%, há quem diga que ela possa estar valendo entre 3 bilhões a 4 bilhões de reais. Eu acredito que fica em torno disso, de 3 bilhões. Mas esse recurso não pode simplesmente para o Caixa Único do Estado, para pagar folha, para pagar despesas correntes. Nós precisamos ter uma certeza de como ele será aplicado, por onde ele será destinado. E mesmo que haja venda, a gente sabe também, todos nós aqui sabemos, que a venda ela será em 2022 e muito provavelmente qualquer investimento que ocorra vai ser a partir de 2023. Então tem que ser selado um pacto com a sociedade gaúcha. Tá. Se a companhia for vendida, o dinheiro entra em 2022. Tudo bem, mas isso aí passa absolutamente pelos prefeitos. O papel da FAMURS vai ser decisivo, né, na discussão com os prefeitos, o presidente da FAMURS, no diálogo, né, na essência desses diálogos, para chegar a denominadores, porque há resistências de vários setores, de vários municípios, nós temos centenas de municípios, e isso passa aí por como eu digo, a cadência vai ser estabelecida lá pela FAMURS. Quando a gente fala no valor da companhia, né, qual o valor ela terá, depende, obviamente, dos prefeitos embarcarem no negócio, né, manter a atuação da companhia nas suas cidades, nos seus municípios. Então, isso é uma coisa que depende também, isso gera depois uma diferença para maior ou menor no valor do que vai ser vendido. Mas o destino dos recursos, isso precisa ficar claro, sim, para a sociedade gaúcha, nós todos precisamos saber se o dinheiro obtido for investido em estradas, vai ser investido em saneamento, vai ser investido na geração de emprego, em construção, sei lá, de distritos industriais, alguma política tem que ser dada, alguma diretriz. E esse recurso, Silva, se for investido, ele não vai ser investido pelo atual governador. Isso é um recurso que, pelo tempo que se leva para operacionalizar, vai ficar para o próximo governo. Né? O dinheiro, digamos que o Estado consiga e encaminhe a venda da Corsã lá por meados de março do ano que vem, abril. O recurso vai entrar em caixa, muito provavelmente, em até 30 dias. Tu não faz uma licitação para uma estrada, para um porto, uma hidrovia. Projeto... Não tem. Até pode ter um outro projeto na gaveta, mas não se faz. Então isso tem que ser pactuado com a sociedade gaúcha. Se for obtido recursos no volume tal, isso deve ser destinado para frente. E ganhe o governador que ganhar a eleição, concorra quem concorrer, isso deve ser respeitado. Porque nós estamos com a possibilidade de ter pela primeira vez, depois de muito tempo, um governo que se eleja ali em 2022, assumindo em 2023 com disponibilidade financeira para fazer investimento. Então, não é só uma questão de ajuste das contas dentro desse governo. Nós estamos falando de equilibrar as contas, mas também permitir a quem assuma o Rio Grande do Sul em 2023 ter uma capacidade de recursos à sua disposição. E diferente daqueles recursos que foram deixados pelo Tarso Genro ao Sartori, que ficou recurso para a estrada, mas eram recursos obtidos através de financiamento com o Banco Mundial e que estão sendo pagos até hoje. Então, seria disponibilidade de caixa. Essa é uma questão que precisa ficar pactuada. Exatamente. A gente nem sabe quando é que isso aconteceu na história do Rio Grande do Sul recente, né? Não, não teve. Não teve isso? Não tem. Vai então, longa data. Isso aí eu vou te contar, é um trunfo para o futuro governador substancial. Isso aí é meio caminho andado numa gestão, num programa. Ele pode até fazer o programa da sua candidatura no ano que vem, baseado na expectativa desse recurso. E outra notícia positiva também, Silvia, a semana que passou foi publicado o edital de privatização da Sulgás. Esse é um outro destaque positivo. Nós vamos ter mais uma cena daquelas, de uma comitiva gaúcha indo à B3 para bater o martelo na venda de uma companhia que, embora seja
lucrativa, né? Mas é uma companhia pública que não consegue investir na velocidade, no ritmo que o mercado exige. Então nós vamos ter uma boa notícia ainda nesse semestre, que é a venda dessa companhia, com a possibilidade ainda de mais um pedaço da CE ser vendida dentro desse ano, que também pode ser aí um bom incremento para o estado do Rio Grande do Sul. Qual é o da CE que tem mais ainda para vender? A CE é Geração. Geração. A geradora. Essa é a oportunidade que ainda está nas mãos do Estado. Desestatiza tudo que puder. Né? E esse tema tem por pano de fundo também a regulamentação, o novo marco legal do saneamento, né? Que se prevê até 2035, salvo engano, que a gente tenha a universalização do tratamento de esgoto no país. E no Rio Grande do Sul a gente está muito longe disso, e em Porto Alegre também. Porto Alegre não é atendido pela Corsã, é atendido pelo DEMAI, e nós temos aí uma cidade que é considerada, Silvas, uma cidade rica, uma cidade pujante, mas na verdade nós tratamos apenas 54% do nosso esgoto. Porto Alegre só trata 54% do nosso esgoto. Metade. Todo o restante vai direto, in natura, para os arroios, para os valões e diretamente para o nosso Guaíba, que é o nosso manancial, onde a gente capta a água e gasta uma fortuna fazendo tratamento para poder aí ter condições de levar a água à casa das pessoas. E Porto Alegre também vai passar, já está passando, na verdade, por um processo de estruturação de uma parceria público-privada ou de uma concessão, para que a gente possa também repassar à iniciativa privada a gestão do saneamento da cidade, buscando a universalização do esgoto em Porto Alegre. O que diz é que o Melo privatiza o DEMAI, né? Não vai privatização, ele vai ser uma concessão, muito possivelmente, né? O modelo vai ser concessão, sim. Uma parceria público-privada, Sim, né? mas... Isso fomos nós que iniciamos, na verdade. Até eu participei. Não privatiza o DEMAI porque o DEMAI não é uma empresa pública, ele é um departamento, é uma autarquia do município. Então, e, na verdade, nós iniciamos esse processo junto ao BNDES, foi o mesmo modelo que nós adotamos na PPP de iluminação pública. O BNDES ele entra como parceiro, ele investe, não tem nenhum real da prefeitura, ele assume o risco para fazer a estruturação do modelo que vai ser adotado, se vai ser uma concessão, se vai ser uma parceria público-privada, como que ela vai se dar, a modelagem de negócio mesmo. E aí depois se faz o edital, vai para a Bolsa de Valores, lá a B3 em São Paulo, como foi a PPP de iluminação pública, e aí um grupo investidor pega a gestão, né, do saneamento e tem a responsabilidade, num curto prazo de tempo, realizar um alto volume de investimento buscando essa universalização. E depois, por um período que pode ser de 20 anos, 35 anos, ele vai fazendo a manutenção desse sistema, obviamente terá o seu lucro, né, não é filantrópico a situação, mas ele entra, faz um investimento trazendo para a nossa realidade muito mais próxima do presente, algo que a gente não tem hoje. O pessoal costuma dizer assim, o DEMAI é público, tem que permanecer público, não vão mexer no DEMAI. Mas peraí, quanto tempo que a gente tem o DEMAI aí, uma estatal, uma autarquia, que trata só 56%, 54% do seu esgoto? Não tem cabimento, não vai dar, esse sistema já não deu certo. Nós temos que passar para a gestão da iniciativa privada, que não depende de licitação, que não depende das amarras estatais, Silva, que tem uma gestão muito mais leve e eficiente. Cobrar, né? E que o executivo daí tem a responsabilidade de fiscalizar. Exatamente. O poder público vai colocar seus esforços na fiscalização do cumprimento do contrato e não indo lá a girar lá o negócio do cimento para tapar buraco do DEMAI. Não é isso. É verdade. E falar do prefeito Sebastião Melo, que conhece a cidade como muito poucos, acho que ele não é porto-alegrense nem é gaúcho, mas olha, são poucos os porto-alegrenses que conhecem a cidade como ele. E além disso está se revelando um grande estrategista, né? Porque ele acabou dando um nó no pessoal da Carris com essa greve aí, porque estabeleceu toda uma infraestrutura lá com as parcerias privadas para suprir. Não supriu totalmente a necessidade do transporte coletivo, mas não causou, né, o rebuliço que poderia ter sido causado, né? E é mais um motivo para privatizar a Carris, né? Sim, né? Dessas alturas. Falando em Carris e greve, nós apresentamos lá na Assembleia Legislativa a criação de uma frente parlamentar dedicada a debater a infraestrutura e mobilidade no parlamento, né? A Assembleia, ela se caracteriza como uma casa de convergência, de debates, de diálogos. Mas o Parlamento Gaúcho até então está distante, né, do debate da mobilidade. Talvez esse seja o maior tema depois da pandemia, ou um tema tão importante como a estruturação de estratégias para a retomada da economia é o que nós vamos fazer com a mobilidade.
Primeiro porque muitos hábitos mudaram, né? As pessoas começaram a incorporar o home office como uma atividade e isso pesa no bolso, ou melhor, nos cálculos de um qualquer transportador. O segundo, porque o mundo evoluiu, né? As pessoas evoluíram, a sociedade evoluiu e nós temos ainda um sistema de gestão de transporte público idêntico ao que se fazia nos anos 70, nos anos 80. Eu não andei de bonde aqui em Porto Alegre, não andei, né? Mas a migração do bonde para o ônibus foi ali nesse período 60, 70. E até hoje a gente mantém isso aqui em Porto Alegre. O Jurandir não andou de bonde? Não tive conhecimento. Não andou, né, Jurandir? Não. Os aplicativos, saudoso, né? Eu sou um dos maiores saudosos do bonde. Do bonde. Né? Os aplicativos de transporte, tudo isso está à nossa disposição e a gente precisa debater. Então, esse tema da mobilidade, Ramiro, até te faço esse convite. Claro. Nós vamos fazer o lançamento da frente parlamentar na Expo Inter durante o encontro com lideranças aqui da capital. Escolhemos fazer lá porque, além de Esteio ser uma cidade da região metropolitana, essa Expo Inter ela também vai ser marcada por esses desafios, né? de mobilidade, de transporte, de cuidados, coisa que nas outras oportunidades que nós tivemos não foi assim. Então, vamos entender esse debate aí no parlamento. A Assembleia vai mergulhar de cabeça daqui para frente nesse tema. Precisa pensar no outro sistema de transporte que não dependa só do ônibus. O ônibus é uma coisa antiquada, uma coisa que superada. E o bonde, que era aquele transporte maravilhoso da época, que naquela época ali era muito barulhento e tal, resolveram tirar, porque o ônibus era mais silencioso, mais prático. Hoje faz uma falta danada. Mas do velho bonde, nós temos o bonde moderno, do VLT, né, que é um sistema que está dando certo em tudo quanto é lugar aí. Mas eu sempre reforço, Jurandir, que essa questão da mobilidade urbana, e Marcos Vinícius, imagino que vocês vão abordar esses temas também nos municípios, isso passa por uma revisão do plano diretor profunda, possibilitando um adensamento das nossas cidades. Porto Alegre é uma cidade que é pouco adensada. Nós temos um modelo de cidade que se construiu loteamentos lá no Rubem Berta, loteamentos lá na Restinga, e isso encarece a cidade como um todo, porque é mais encanamento de água e esgoto, mais encanamento de drenagem, mais posto de saúde. Tu não aproveita a infraestrutura instalada já na área central da cidade. E na parte da mobilidade isso tem um impacto gigantesco, porque a longa viagem de ônibus ela é insubstituível. Né? O sujeito que mora na Restinga não vai conseguir de aplicativo. Mas a tendência das cidades é essa. Tem que adensar. Mas a tendência das cidades é se espalhar, né? Aumentar. As cidades se espalham. Hoje, um conceito moderno, Jurandir, de urbanismo é uma cidade adensada. Nós temos que fazer uma cidade cada vez mais no seu miolo, no seu centro, com índice construtivo, com a possibilidade das pessoas morarem mais próximo ao seu trabalho, ocupando menos áreas verdes da cidade, menos necessidade de transporte, menos necessidade de água, de esgoto. Isso nós temos na prática em Porto Alegre. O sistema de Belém Novo, por exemplo, que abastece o extremo sul e a zona leste de Porto Alegre, que é a Lomba do Pinheiro, de água, falta água, porque faltou investimentos ali, mas também porque houve um crescimento desorganizado da região extremo sul e leste da cidade ao longo das últimas décadas. E enquanto falta água no sistema Belém Novo, no sistema São João, que abastece o 4º distrito e parte da zona norte da cidade, sobra água. Por que sobra água? Porque ele não tem ali um índice construtivo agradável o suficiente às incorporadoras, às construtoras, para fazer com que as pessoas morem na área central da cidade, onde já tem infraestrutura urbana instalada. Mas a nossa área central é problemática, né? Porque ela está num canto, ela não é um centro. O nosso centro fica numa ponta da cidade. E aí, consequentemente, há dificuldade maior de acesso e de distribuição. Se tu tem um ponto central que tu distribui para todos, tudo bem. Mas ali, tu vai só para um sentido, né? E outra Mas o conceito é esse, as pessoas não têm que acessar o centro. Se as pessoas residirem no centro, trabalharem no centro, eu digo centro, não só o centro histórico, a área central de Porto Alegre, usufruírem do ambiente urbano já instalado, é algo que a qualidade de vida aumenta muito mais para as pessoas não ficam 2, 3 horas, 1 ou 2 horas fazendo aí viagens dentro da cidade para poder chegar até o seu local de trabalho ou para poder usufruir de entretenimento, de restaurantes e tudo mais. O adensamento da cidade é muito importante e, infelizmente, o nosso plano diretor ele é inimigo dessa ideia. Eu espero que a gente consiga fazer a revisão ainda nessa gestão. Mas nós temos nos bairros, cada vez mais, os bairros com vida própria.
Os bairros tem banco, tem farmácia, tem restaurante, tem lojas, tem shopping center, né? Tu pega lá, por exemplo, um dos bairros mais novos de Porto Alegre, Germânia. Tem tudo ali, tem tudo no entorno ali. De qualquer forma, Jurandir, a pessoa que reside próximo ao Germânia, eu vou pegar o Rubem Berta, a pessoa que reside no Rubem Berta, que precisa se deslocar até o centro, ela não vai substituir o seu deslocamento por aplicativo ou por veículo próprio, ela vai ter que usar o transporte público. O transporte público que nós temos hoje instalado na cidade é o ônibus. As longas viagens, elas não conseguiram ser substituídas. As viagens curtas foram gradualmente ao longo dos últimos anos sendo substituídas por outros modais. Não só aplicativo, bicicleta, patinete, a pé, as pessoas têm utilizado muito em curtas distâncias por uma questão de saúde e tudo mais. E isso fez com que o sistema que já vinha capenga se desequilibrasse totalmente, porque a viagem mais curta era que pagava a viagem mais longa, porque se gasta menos combustível, mas o preço da passagem era o mesmo. Muito bem, olha, Chove na capital. Porto Alegre recebendo um dilúvio nesse momento. Ainda bem que, oxalá não venha o granizo, essa coisa toda, porque daí prejudica essa pessoal mais necessitado, evidentemente, tem as suas casas mais frágeis, zona ribeirinha, de arroios, essas coisas todas, né? Vamos ver se o velhinho lá, o São Pedro, não judia desse pessoal, tá bom? Vamos adiante falando do CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional no nosso de Porto Alegre, como eu digo todos os dias. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Veja a mensagem. Vamos adiante, então, falando do Badesul, né? Badesul Desenvolvimento. É um negócio fantástico, né? A estruturação econômica do Rio Grande do Sul passa pelo Badesul. O Badesul dá valor para empreender, para quem empreende e produz. Ele dá valor. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Veja a mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Vamos adiante falando do Centro Clínico Gaúcho, né? Grupo CCG. O CCG não para de inovar, mas não para mesmo. Olha que cresce o CCG, o que oferece aos seus conveniados é incrível. O CCG não para de inovar e não para mesmo. Olha aqui, ó. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos e preços justos. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Aí você está bem informado, só coisas boas com o CCG, contemplando cada vez mais os seus associados, seus conveniados, pessoa física e pessoa jurídica. E a Vidrobox está aí comemorando meio século, Vidrobox Blindex, desde 1971, é líder no segmento vidreiro, né? O seu telefone é o 51 3302 43 43 e o site é vidrobox.com.br. Vidros para toda obra, vidros para a construção civil, tudo isso passa por Vidrobox Blindex. Como assim, ó? Vidros temperados, laminados, curvos, planos, lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, box para banheiros com películas de segurança, divisórias de vidros temperados. Quer mais? Vidrobox Blindex. Vamos adiante aí, falando agora, sabe de quem, mesmo? Vamos falar do Chihuahua. O mar na mesa, né? A gastronomia do mar, frutos do mar. Quem entende disso, como gente grande, é especialista, é PhD,
João Careca que é a liderança do Chihuahua. Tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Onde é que fica essa maravilha chamada Chihuahua? Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, aqui pertinho, né, do Iguatemi, ao lado ali, do lado também do Laboratório Weiman, da Homem Company. Você entra na Teixeira Mendes, após descer a Nilo Peçanha, e está chegando na segunda quadra direita, no Chihuahua. 0 quilômetro, novíssimo, conforto absoluto, climatizado e aquela tradição que só o Chihuahua tem, né? Com o comando, né, o chefe das caçarolas lá, de tudo isso aí, chama-se João Careca, que é tradicional, né, na culinária de frutos do mar. Por isso é que se diz mar na mesa. Tudo isso com João Careca, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Fala com a Cíntia para reservas e teleentrega. Cíntia para reservas e teleentrega pelo telefone 3105-6767, 3105-6767, e o site é chihuahua.com.br. Então te liga nas delícias do cardápio, extenso cardápio do Chihuahua. Só maravilhas de frutos do mar, tudo comandado por João Careca, no tradicional Chihuahua, que nasceu lá em tempos idos, na Avenida Getúlio Vargas. Está aí o João Careca, uma casa nova, linda, maravilhosa, oferecendo conforto e competência gastronômica a toda a sua tradicional clientela. Assim funciona o Chihuahua, mar na mesa. 3105-6767, reserva-se teleentrega, tá bom? E a sede fica na Teixeira Mendes, 1216. Muito bem. Marcos Vinícius de Almeida. Silvas, queria aqui também aproveitar o momento hoje para trazer um agradecimento também, se me permita aqui fazer. Pois não. Fazer um agradecimento ao vice-governador Ranolfo. A gente tem encarado grandes desafios esse ano e eu quero fazer na condição de cidadão da metade sul do estado. O município de Camaquã começou a ser alvo, nesses últimos dias, de uma onda de violência assustadora. Em poucos dias havia acontecido 12 homicídios na cidade. Que bárbaro. E muito provavelmente, eu não quero ser responsável de afirmar isso, mas ao que tudo indica... pacífico, né? Pacífico. Mas muito provavelmente por disputas de facção, né? Território, tráfico de drogas. Atendendo a um apelo nosso, o delegado Ranolfo designou para Camaquã um time reforçado do batalhão de choque da Brigada Militar. E imediatamente a resposta começou a acontecer. Nesse final de semana, nesse domingo mais precisamente, um veículo foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal e fez a maior apreensão de cocaína e pasta base da história da PRF aqui no Rio Grande do Sul. Oh, que maravilha. 63 milhões de reais estava avaliado em drogas. Com mais de 420 quilos no porta-mala de um veículo aqui em Eldorado do Sul. Lamentável. E o destino, Camaquã. Verdade. Camaquã. O que há de consumo. Agora que tem é o consumo, né, Marcos? Poucas são as empresas de Camaquã que faturam 63 milhões no ano. Nós estamos falando de um carregamento de drogas destinado para a cidade, segundo apurado pela polícia, um carregamento para uma cidade pequena como Camaquã. Mas seria vendido tudo em Camaquã? Não se sabe. A investigação ainda está acontecendo. Mas o que mostra, né, que a ação da Brigada, da Polícia Civil, das forças de segurança estão funcionando. Aqui na capital, na região metropolitana, a gente está vendo as coisas cada vez mais pacificadas, mais tranquilas. Mas não se pode de maneira nenhuma descuidar do interior, porque isso é como mosca, tu dá um tapa aqui, ela posa do outro lado. O traficante, o bandido, o criminoso, ele mostra esse tipo de reação. E quando a Secretaria de Segurança conseguiu entender esse nosso apelo e designou essa equipe, são mais de 30 homens da Polícia de Choque que estão atuando na região Costa Doce, isso já trouxe um ambiente de paz, de tranquilidade e o retorno, né, que se apurou agora com a Polícia Rodoviária com essa apreensão. Então eu quero aqui, de pronto, fazer esse registro de reconhecimento, de agradecimento à Brigada Militar, à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e ao nosso vice-governador e secretário de Segurança, delegado Ranolfo, pela eficiência e pela rapidez com que agiu nesse caso. Muito obrigado. Maravilha. Muito bem. A intervenção do deputado Marcos Vinícius de Almeida, né? Reconhecendo esse trabalho pronto aí do vice-governador, secretário de Segurança, intervindo lá nesse comportamento avesso
no município de Camaquã, que não é comum, uma cidade, um município pacífico, até prova em contrário, né? A sua tradição é esta. Mas quando se instalam essas lideranças, né, mafiosas, aí acontece isso aí, né? Lamentavelmente, acontece isso aí. Ali deveria ser talvez um centro de distribuição, né? Para a Zona Sul, fronteira, talvez. Eu não posso ser responsável de afirmar isso porque a polícia ainda está investigando e apurando, sim. mas pela velocidade como estavam apresentando homicídios na cidade lá, se caracteriza por isso, né? E as respostas já foram eficazes. De lideranças de facções, é verdade. Muito provavelmente. Muito bem. É interessante que, pelo jeito, foram duas facções poderosas lá e que acabaram se digladiando dentro da cidade, né? Possivelmente. Ok. Foi o grande problema em 2016 em Porto Alegre também. Da disputa do tráfico. Pô, eles faziam das loucuras, duas facções chacinas, que levou Porto Alegre a ser um dos 50 municípios mais mortais do planeta. Acabava. Por favor. Que loucura. Lamentável isso. Que pena que o pessoal, né, se encaminha para o mundo do crime, né? Não, aí não dá vantagem. Mais adiante, essa rentabilidade vai para o ralo e a cadeia, a morte, espera esse pessoal, lamentavelmente. Falando em aí, trazendo uma outra boa notícia aí do cenário nacional, né? Porque o presidente parece que faz questão de não falar das boas notícias que ele gera, né? Que ele conduz. Mas hoje o dólar teve a maior queda aí, desde o início desse ambiente rally, né? O dólar está voltando a patamares normais. E isso se dá muito em torno da construção com que o presidente da Câmara dos Deputados, e aí entra o amortecedor do governo Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que está construindo uma solução para a proposta de reforma tributária, que a gente não pode chamar de reforma tributária, ela é uma reforma do imposto de renda. Então está muito próximo de chegar a uma solução. O Arthur Lira disse hoje que dificilmente vão tributar dividendos, isso aqueceu o mercado brasileiro, né? Os investidores voltaram às compras na Bolsa do Brasil e conseguiu fazer com que o dólar recuasse. Então, essa notícia ela é boa para todos nós, principalmente porque essa semana está sendo marcada por notícias como a elevação no preço do combustível, né? Então, reduzindo o dólar, nós temos também logo ali na frente uma perspectiva de redução no preço do combustível. Então, tem que ser feito esse reconhecimento, porque quando há sintonia, né, nas forças políticas, né, a gente falava aqui no caso da capital, em Porto Alegre, mas no país é assim, né, a sintonia, as coisas funcionam. A única coisa que não está funcionando e não há sintonia no Brasil é ainda o comando, né, do STF, que não consegue de modo algum se comunicar, se entender, não só com os poderes, com os demais poderes políticos, mas com a própria sociedade. Ontem, uma notícia aí que chamou muito a atenção foi o relaxamento das penas para o Gedel, né, para o ex-ministro Gedel. Todo mundo lembra daquela cena das malas carregadas de dinheiro, né, o cara... 51 milhões de reais. Mais 50 milhões armazenados em malas em um apartamento. Pois então, aquela cena que chocou todo mundo, né, aquela imagem que todo mundo lembra dela, só para deixar claro aí, o STF acaba de flexibilizar as penas. E o Gedel vai ser liberado, né? Vai ser condenado, na verdade, nessa ação, por lavagem de dinheiro, não por corrupção. Que maravilha. Veja que beleza, né? E de onde é que saiu o dinheiro, ninguém quer saber. Isso não interessa. Isso não só ele não declarou, então tudo bem, vai pagar a conta dele lá. A origem não precisa saber. Não. Saiu do teu bolso, de todos nós. Todos aqui. nós. É verdade. Cada mala daquelas valia 10 vezes o apartamento. E a Elevato está aí mostrando a que veio, né, minha gente? A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e também um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Sua casa, nossa causa. Esse é o slogan da Elevato. Mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos, 150 marcas conceituadas, importadas, nacionais. Isso tudo é Elevato. Telefone 51 31 03 94 93, isso lá na matriz, e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Tem mais uma mensagem da Elevato aí para você assistir que vale a pena. Pensou na hora de construir ou reformar? Elevato, sua casa, nossa causa. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar.
E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, vamos falar de Vinhos do Mundo Importadora, né, que está comemorando 25 anos de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Por ali desfilam os rótulos mais importantes do planeta, em termos de vinhos, tá? Vinho branco, tinto, rosé, espumantes, champanhes, né, delicatessen, acessórios para o seu bar, sua adega, tudo isso em Vinhos do Mundo Importadora. É um negócio fantástico. E rótulos importantes, graduados, selecionados, com 15%, 25%, 35% de desconto. Todos os cartões de crédito são aceitos, parcelamento de pai para filho. E se a compra é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio. Aí, quer mais? Vai lá nas lojas de Vinhos do Mundo, todas com estacionamento e segurança e atendimento de qualidade. Só gente que entende do ramo. Vamos ver as lojas aí, então. Vamos direto à Avenida Cristóvão Colombo, 1493, está aí com as condições que eu falei. Ó. Estacionamento, segurança, atendimento singular. E todas as vantagens. Os combos maravilhosos, com preços lá no assoalho. Parcelamento no cartão de crédito, só coisas boas. Vamos aí agora para Alameda Alípio César, 203, bacana. Alameda Alípio César, 203, na Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Daí nós já vamos rumar para o Menino Deus, bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. As mesmas condições, todas as 3 lojas, tá? Então tem ambientes, inclusive, para grandes comemorações, né? Espaço gourmet, né, para jantares harmonizados, um negócio fantástico que vai começar daqui a pouco. Né? A pandemia se retira, o pessoal se vacina, sem aglomerações, todo mundo lá com um distanciamento legal. Daqui a pouco começam os jantares harmonizados nas 3 lojas de Vinhos do Mundo Importadora. Telefone 51 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. Fala, Jurandir Soares. Como é que está lá os nossos amigos lá do Afeganistão? Do Talibã lá? Talibã. Estão dando-lhe pau adoidado lá, né? Mentirosos, né? São traíras, né? Ninguém podia acreditar. Não dá para acreditar. Os caras dizer que agora nós estamos moderados, agora tal, né? Já começou. Eles deram uma entrevista para uma moça, uma âncora de TV, e logo em seguida uma outra âncora de TV, que era da TV estatal, já foi detonada, né? Exatamente. Já foi detonada. Eu vi, inclusive, uma matéria, a guria falando. Sim, eu vi, pediu. Ela conseguiu sair do país, conseguiu sair, né? Conseguiu se mandar. Aliás, a questão da saída do país é que está um pepino danado, né? Porque é um contingente enorme. A demanda é muito grande, não há aeroporto e aviões para isso aí tudo. Agora, isso aí, mais um erro estratégico dos Estados Unidos, né? Deixou o pessoal no pincel, né? Se eles previram a saída das forças militares, eles tinham que antes tirar os civis. Lógico. Tira os civis se todos mandaram, de lá. Mais coisa do caquético, né? E depois, não, serviço de inteligência. Isso é o serviço de inteligência. Mas autorizado né? pelo presidente. Né? Não, mas quem tem que dar a dica é o serviço de inteligência. O serviço de inteligência tem que alertar, olha, presidente e tal, vamos tirar as forças militares até o dia tal, antes disso temos que tirar os civis. Não, começaram a tirar os militares e os civis tudo lá. Porra, agora tiveram 28 mil, assim, numa tacada só, que saíram agora, e tem mais outros tantos ali por sair também, né? Então, é uma população enorme, são 75 milhões, né, de habitantes do Afeganistão, aproximadamente isso, né? Não? Não me lembro, a população do Afeganistão. Mas é uma população muito grande, pelo registro que foi registrado. Se é de fato esse número todo, nós estamos falando de um caos ali naquela região, né? Porque não tem aonde abrigar tantas famílias, tantas pessoas. Está instalado, né? Esses que o Jurandir se refere aqui são os que trabalharam com o Ocidente, né? Os que tinham ligações, os próprios estrangeiros. Os próprios americanos. Os próprios americanos. Eram 16 mil americanos. E eles estão indo tudo para o Catar? Para a base americana no Catar? Para o Catar e para o Bahrein. Né? Para o Bahrein. São as bases americanas ali próximo, e por isso que o Biden pediu para as empresas comerciais fazerem voos lá para resgatar. E lá se montou estruturas para receber essas pessoas? Sim, como tem base americana ali, eles conseguem estabelecer... Que depois dali que essas pessoas irão para outros tomar um espaços, outro destino. Né? São 40 milhões de habitantes, só Cabul 4 milhões e meio. Imagina, uma cidade muito maior que 4 Porto Alegres aí. Lamentavelmente, é isso que acontece. Tem um filme muito interessante, é um filme, um romance, na verdade, é um livro, mas o filme é muito interessante, tá no YouTube, aquela que tu paga ali para
para assistir, alugar, que é o Caçador de Pipas, né? Um belo romance, né? Uma bela história. E ele tem como pano de fundo ali, ele trata do que era o Afeganistão antes da invasão soviética, que era um país relativamente próspero. Sim. Relativamente próspero, né? Com até alguns costumes ocidentais. E aí vieram os soviéticos acabaram com o país. Aí depois veio o Talibã e aí botou ainda... Tem fotos de antes desse período das moças caminhando de minissaia. Exatamente. Quando foi lançada, grupos de mulheres, né? Anos 60, lá, as mulheres assim, da maior naturalidade. Antes dos soviéticos. Antes dos soviéticos. Depois os soviéticos fizeram aquela intervenção, 10 anos lá, aí veio aquele tal de Mujahedin, né, para combater os soviéticos, e dos Mujahedin veio o Talibã. E aí E o que os soviéticos fizeram com as árvores do Afeganistão? Tem uma história interessante a respeito disso, não tem? Não sei, não. Que eles tiraram as árvores, eu acho que para causar ainda mais aridez, o país já é árido, né? Já é muito deserto, né? Que eles retiraram, acho que também para o pessoal das milícias que tinham contra os soviéticos não se esconderem. Então, que isso foi um impacto muito grande que aconteceu na cidade de Cabul, nos arredores, nos grandes centros, né? Com essa retirada das árvores total feita pelos soviéticos. Agora, falando em árvore, né? Os Estados Unidos tiveram lá 20 anos e tal, tu nunca ouviu falar em riqueza mineral do Afeganistão. Tu só falava no ópio, né? Na papoula, que dá o ópio, do ópio dá aquele outra droga lá. Não heroína. A heroína, isso. A heroína, isso. E nunca se falou em riqueza mineral. Agora, hoje está se falando que o país tem no subsolo de 1 trilhão a 3 trilhões de dólares em cobre, cobalto e lítio. Lítio, que é um dos produtos mais importantes hoje que para as baterias. As baterias de carro, bateria de celular, vão avançar nos carros elétricos e tal, e as baterias e tal. E aí, os Estados Unidos tiveram 20 anos lá, não exploraram isso aí. Eles vão deixar agora para quem? Os chineses. Os chineses que vão chegar lá. E os russos. E os russos. Mas eu acho que os chineses mais porque quem dá sustentação para o Talibã é o Paquistão. E quem dá sustentação para o Paquistão é a China. Né? Então, a grande riqueza do Afeganistão sempre foi a sua posição geográfica também, né? Porque é um entreposto. Não, e é um entreposto entre Ásia e Oriente Médio, né? E se liga com a China e se liga com a Rússia. Exatamente. Né? A Rússia está incentivando um movimento rebelde, província de Panjshir, né? O vice-presidente que foi deposto, ele é de lá dessa província, e com o líder tribal, que as coisas lá se estruturam em termos de tribos, né? Estão montando uma resistência que, pelo jeito, tem o apoio da Rússia. Mas é muito difícil tu fazer uma resistência lá para se contrapor a essa força do Talibã que eles demonstraram agora na chegada aí, né? Tudo bem. Sim. Vamos falar de quem agora, hein? Vamos falar do Paulo Jeremias? Porcaria. Vamos falar do Hollywood. Grupo de Paulinho, Hollywood, tapete vermelho para ele. Não, ele já sabe, já está se preparando, né? Tá fazendo tratamento capilar e tal. Não, peso, uma série de medidas, né? O traje também, porque aquilo lá tu tem que chegar... Sabe que eu gosto de vir aqui por muitos motivos, mas um dos principais é assistir o Paulo Jeremias. Paulo Jeremias. Interpretando... Exatamente, é um grande artista, né? Olha aqui, minha gente, Di Paolo Galeto, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e teleentrega também. Expresso Di Paolo, ali no Boulevard Laçador, por exemplo, em Porto Alegre, e também em Caxias do Sul, com atendimento presencial e delivery. Olha aqui, ó, horários de cada casa e mais informações sobre os serviços nas redes sociais. @AmoDiPaolo e @ExpressoDiPaolo. É assim que funciona o Grupo Di Paolo, com tantas lojas, todas com alta frequência, por causa das delícias dos galetos Di Paolo. Dá uma olhada na mensagem que é estrelada pelo empresário Paulo Jeremias. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha.
tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Muito bem, vamos adiante então. Estamos aqui com o programa Atividade, 28 anos no ar, sempre ao vivo, né, de segundas a sextas, das 18 horas e 55 minutos até as 20 e 30 horas. 28 anos no ar não é pouca coisa, né, minha gente? Mas vamos aí, é maravilhoso. Vamos adiante. Jurandir, mais alguma coisa? Eu ia falar que, Laura, falamos do Gedel, né? Livre, leve e solto. Lula, livre, leve e solto, não teve nada, né? Hoje o senhor Augusto Aras reconduzido à Procuradoria-Geral da República, ele que foi um dos principais responsáveis pela desestruturação da Lava Jato. Quer dizer, tudo aquilo que se estruturou nesse país, quando a gente estava finalmente vendo os colarinhos brancos ir para a cadeia, estão moralizando o Brasil, finalmente agora os corruptos estão devolvendo o dinheiro, tal coisa, e de repente começou a desestruturar, e está chegando o ponto agora de estão ameaçando os promotores que conduziram esses processos de serem responsabilizados. É o ponto que nós chegamos. Uma vergonha, é uma vergonha. E tem gente que diz, o fulano não tem culpa, os outros que não deixam. O pessoal tá todo mundo, né? Não só a sensação de impunidade que começa a bater no país cada vez mais, mas é a coragem de quem vai enfrentar a corrupção a partir de agora, né? Se Sérgio Moro, com todo o apoio popular que teve, do povo indo à rua, né, aplaudindo a atuação daquele promotor, daquele juiz, daquele juiz, quem mais vai ter coragem de fazer isso hoje em dia? Sim. Sabendo que batendo lá em cima é botar no lixo todo o esforço, todo o trabalho e ainda ser responsabilizado. E ainda ser responsabilizado, né? O STF não só está ampliando a impunidade no país, mas está calando as pessoas, amordaçando as pessoas e tirando a caneta na mão de juízes e promotores, impedindo o exercício regular do trabalho de muitos profissionais com as suas decisões tapafúrdias, como essa do Gedel, como essa do Lula e tantas outras aí. A manifestação do dia 7, né, tem toda uma carga política, tem a questão Bolsonaro por trás, mas ela é altamente legítima. Todo mundo aqui já se indignou milhares de vezes com o STF, não foram poucas as vezes que o assunto foi esse nessa bancada. Então nós temos que deixar claro, né, quem realmente defende a liberdade, quem defende a autonomia nos poderes, mas acima de tudo a democracia de verdade, deve ter sim a coragem e a disposição de manifestar a sua indignação nos próximos dias. Com certeza deve. E depois o STF manda prender o parlamentar que tem imunidade. Imunidade, para o cara com imunidade é preso. O caso do Daniel Silveira, está lá até agora, né? Isso a gente comentou aqui algumas vezes, inclusive. Eu falo com a maior transparência e tranquilidade do mundo. Esse deputado Daniel Silveira, para mim, ele é um completo imbecil. O Roberto Jefferson é outro completo imbecil, é louco de ataque. Mas as prisões dele são arbitrárias. Arbitrárias, exato. Né? Eu concordo plenamente contigo. Até onde eu saiba, ser imbecil não é crime ainda no país. Né? Não, e outra coisa, né? Ainda a imprensa no Brasil é livre. E um veículo de imprensa não precisa da bênção da Rede Globo ou de uma concessão federal para ser caracterizado um veículo de imprensa. Se eu, Ramiro, aqui, quisermos fazer um jornalzinho, nós vamos transformar isso num veículo de imprensa. Se a gente quiser transformar num blog, ele é um veículo de imprensa. E muitos veículos de imprensa no Brasil, por destoar e ter a coragem, muitas vezes, de se opor às ideias e às decisões estapafúrdias do STF, estão sendo calados, né? Canais no YouTube estão sendo desmonetizados, ou seja, estão deixando de receber pelas visualizações, pelo alcance que gera,
e alguns veículos novos com uma característica disruptiva, como eu faço aqui registro, o Brasil Paralelo, teve agora o seu sigilo fiscal e bancário rompido, porque um grupo lá na CPI entende que é importante saber quem financia. Eu só para deixar bem claro, eu sempre assisti às produções do Brasil Paralelo, conheço um dos seus integrantes e fundadores, que é o Henrique Viana, mas não era assinante. Depois disso, eu fui lá e assinei. Desde a semana passada e a partir de agora, eu sou assinante do Brasil Paralelo, como uma forma de também deixar claro, se aquilo ali é indecente, então eu estou fazendo parte dessa indecência. Minha digital está lá, viu? Deixar claro aí para o pessoal da CPI. E sabe que em função disso aí tem crescido tremendamente o Brasil Paralelo, o acesso. Merece, porque os guris são corajosos e talentosos demais. O Brasil Paralelo é um excelente projeto, que existiu aqui em Porto Alegre, inclusive, com muitos parceiros aí, amigos nossos, inclusive, Marcos Lins. Né? E eu gostei muito de uma publicação que o Henrique Viana colocou e a turma do Brasil Paralelo nessa semana, mostrando um camelô no Rio de Janeiro vendendo os vídeos deles, os CDs, né? Pirateando os documentários. Falsificados. E aí eles disseram o seguinte: sim, estamos muito orgulhosos, porque demonstra até onde eles chegaram, né? Claro que pirataria é crime e tudo, mas eles fizeram uma brincadeira ali mostrando que está chegando a um maior número de pessoas aí, e as pessoas estão ávidas, né? Pelo interesse pelo conhecimento disso, né? Bom, vamos adiante. Vamos mostrar a capa do melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio. Na sua essência, economia e negócios. Todas as editorias você encontra no Jornal do Comércio, seus colunistas, todos com a transparência absoluta da informação. É uma filosofia que a empresa não abre mão, que é a notícia absolutamente verdadeira. Não prega o Jornal do Comércio aos seus assinantes, seus leitores, ideologias político-partidárias. Absolutamente. A empresa trabalha com a notícia absolutamente em transparência pelos 4 lados. Assim funciona o Jornal do Comércio, que se encaminha aí para 90 anos. Então está aí o Jornal do Comércio, hospitais voltam a investir e já expandem instalações. Ainda na pandemia, instituições de saúde de Porto Alegre retomam um plano de crescimento. Olha aí, a capital quer concluir primeira dose de vacinação até o fim de semana. Governadores pedem harmonia entre os poderes para estancar a crise no país. A propósito, o que vocês disseram dessa iniciativa aí dos governadores se reunirem, né, ou de maneira virtual ou presencial? Foram muitos que estiveram presentes e outros virtualmente, porque em função de suas agendas, enfim. Poucos, eu acho, que ficaram de fora dessa manifestação em apoio a essa... Gostei muito da fala do Zema, viu? Do governador de Minas Gerais. Eu achei que ele foi muito feliz e foi muito contundente na fala, né? Aos governadores, ao Fórum dos Governadores, o que cabe é formular proposições, e não fazer moção de repúdio, né? Isso nem um fórum de vereador do interior do estado faz mais hoje em dia. A gente está hoje incumbido de um papel público, né, de uma função pública, a gente tem que ter responsabilidade redobrada. Se de Brasília vem ataques, vem pedradas, tu não vai devolver com mais pedras. Tem que devolver com respostas, com propostas. E o que o Zema falou foi muito interessante. Vamos marcar uma reunião presencial, vamos conversar isso que a gente tem que conversar aqui, olho a olho. Vamos falar. Olho com o presidente. Ou não se tem coragem de dizer isso. Então, eu achei que ele foi muito feliz ali, viu? Interessante, realmente. Eu acho uma iniciativa plausível, de minimizar a crise, né? Ou estancar a crise, né? Porque o país está cansado, né, Silvio? O pessoal não aguenta mais. Está todo mundo cansado essa disputa, esse cabo de guerra diário que a gente tem. Exato. Vou aproveitar que nós temos aqui um vereador do PSDB e um deputado do Bloco de Apoio do Governo. Como é que está a candidatura do governador à presidência da República? Aí eu deixo para o Ramiro que sabe mais do que eu, né? Eu tô... ele está disputando as prévias. Ele levou uma rasteira agora com o Fernando Henrique apoiando o Dória, né? Ele está disputando as prévias do partido, que, aliás, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, inclusive, Silvio, eu acho que prévias partidárias é algo que nós deveríamos ter mais no país. Né? Nos Estados Unidos, a gente vê nos republicanos e democratas, as prévias dos dois partidos lá é um show à parte, é uma eleição à parte. É verdade. Porque se antecipa pautas, né? Se vê ali, se faz uma avaliação de quem seria o melhor representante
para a eleição, para representar aquele conjunto de ideias, princípios e valores. Então eu acredito que as prévias partidárias é algo muito interessante, que tem que ser fortalecido, né? Faz parte de uma democracia forte, madura, que os partidos possam ter esse tipo de discussão interna. E ainda mais uma discussão como essa que está acontecendo no PSDB, que extrapola os muros do PSDB, né, Jurandir? A gente vê que as prévias, eu acho que nunca antes, não quero falar a frase do bandido lá, nunca antes na história desse país, né, que nós vimos umas prévias tão comentadas pelo cenário político como um todo. Porque me parece que a classe política está aguardando o resultado das prévias do PSDB para ver como é que se daria uma possível terceira via que combatesse aí Lula e Bolsonaro. Pois é, mas eu acho que o próprio PSDB está marcando gol contra. Primeiro foi o Fernando Henrique se associando ao Lula. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Tá. E ontem o Gereissati com o Lula, de novo, também. Quer dizer, o PSDB parece que está, nós somos Lula. Nós vamos fazer uma chapa alternativa, mas nós somos Lula. Estão jogando Estão jogando nas suas pontas. Me parece mais o anti-Bolsonaro. O discurso de alguns líderes do PSDB, Ramiro, me desculpa, mas ela virou mais uma discussão anti-Bolsonaro do que uma discussão de projeto. E o erro que eu acho que na eleição do Alckmin, e nós estávamos lá com a Ana Amélia de vice, foi justamente esse. Gastou o tempo todo de TV fantástico que tinha naquela eleição para, às vezes, discutir um projeto do país, para tentar discutir o não Bolsonaro, né? Era aquele vídeo dele batendo boca com a Maria do Rosário, algumas críticas, uma retórica falando da questão da bala. Então, o Eduardo Leite, me parece que tem se destacado até bem nesse processo das prévias, por estar deixando muito claro que ele não é um nem outro. E se tu quer ser uma terceira via, não pode agir como o Dória está agindo e como outros tantos que se colocam lá, se tiver que fechar com o Lula, eu fecho com o Lula, se tiver que fechar com o Lula, por uma questão de fazer uma oposição direta ao governo que está ali. Então eu acho que esse aspecto o Eduardo está indo bem. Eu vi o vídeo das prévias dele, eu recebi de alguns amigos em comum, achei muito bom, muito bem editado. Maior parte do vídeo das prévias dele era um conteúdo da campanha de 2018, o que mostra que ele já agia ou pensava de uma maneira como está agindo e pensando agora, mas o que me ocorre, eu reforço. Eu acho que o erro ali está no anti-Bolsonaro. E ao ser anti-Bolsonaro, tu te joga no colo do Lula. A linha não pode ser essa, erra esses caciques do PSDB a sequer sentar com um sujeito como o Lula. Se permitir fotografar, conversar com o Lula, isso para mim está fora de questão. Eu sou um profundo crítico do meu próprio partido, do PSDB, estou afiliado ao PSDB desde 2008, entrei no movimento democrata cristão, né, muito ligado aos princípios e valores lá do Konrad Adenauer, da União Democrata Cristã Alemã. Aliás, o PSDB é filiado à Democracia Cristã Internacional, mas no meu partido está cheio de bandido, também tem muitos problemas. No Marcos Vinicius também tem, o Ciro Nogueira é um exemplo disso, né? Então a gente tem líderes muito complicados e problemáticos dentro dos nossos partidos, o que obviamente não corresponde com os nossos posicionamentos na política que a gente faz no Estado, na cidade, enfim. Então aqui não assino embaixo de forma alguma no que Tasso Gereissati fez, não assino embaixo no que o FHC fez, né? Acho que o FHC cumpriu um papel muito importante para o país quando foi presidente da República, fez processos interessantes de reformas na máquina pública, na estrutura pública, inclusive de desestatização, mas, a meu ver, já deveria ter ficado mais em silêncio há algum tempo. Ele decepcionou. Tu te apresentar com a terceira via, tu tem que te apresentar equidistante aos dois extremos que tem aí, no caso, Bolsonaro e Lula, né? E agora, no momento que tu te apresenta como terceira via, mas ligado a um deles, não vinga a terceira via. Não tem. Mas nem Tasso Gereissati nem Fernando Henrique serão candidatos ano que vem a presidente da República, né? Mas a declaração do Fernando Henrique, para mim, o Fernando Henrique dizer que está com o Lula e depois dizer que está com o Dória é bom para o Eduardo. Eu acho que isso é bom para ele. Mas onde é que estão os senadores, aqueles que estiveram aqui no Palácio Piratini, almoçando com o governador, uma comitiva de senadores, que aqui convidando. Deputados federais. Mas um deles foi o próprio Gereissati também, que esteve aqui? O Gereissati, ele se lançou também nas prévias, né? Sim, também se lançou. Agora eu acho que ele vai retirar.
Enfim, eu vejo que essa disputa aí está muito interessante de assistir, né? Acho que eu converso muito com as pessoas, assim como o Marcos Vinícius também conversa, todos vocês. Existe um sentimento, né, daquelas pessoas que continuam acreditando, assim como eu, no conjunto de princípios e valores que nós votamos lá em 2018. Em 2018 eu votei no primeiro e no segundo turno no Bolsonaro. Meu partido tinha candidato no primeiro turno, que era o Alckmin, em 2018. Eu votei no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, porque ele representava um conjunto de ideias, de princípios e valores que eu acreditava e sigo acreditando para o país. Agora, me decepcionei no caminho. Muita coisa que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer, eu não esperava que fosse acontecer da parte dele. Né? Isso me transforma um anti-bolsonarista? Não, me transforma um brasileiro crítico e cansado aí de tanta confusão, tanta briga que a gente está vendo nesse meio do caminho. Se o PSDB ou qualquer outro partido vier a apresentar, qualquer outro partido não, que não seja de esquerda, né? Sim. Vier a apresentar uma proposta também de desestatização, de combate à corrupção a valer, de transparência, né? E que possa ser uma alternativa ao Bolsonaro, vou considerar, por que não? Tá certo. Bom, vamos embora, né? Porque chegou a hora. Minha gente, o programa vai se despedindo, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, das 18 horas e 55 minutos às 20 horas e 30 minutos. E amanhã, 18h55, portanto, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.